Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre Fundação em Terra, do Isaac Asimov. Eu recebi esse livro da editora Aleph. Para quem chegou agora, esse livro faz parte de uma série que começa com a trilogia da Fundação. Eu fiz um vídeo quando eu terminei de ler o primeiro livro, que é o Fundação, e fiz outro quando eu terminei de ler a caixinha, então os links vão estar aí embaixo. Depois ele vai para o Limites da Fundação, também já tem vídeo para ele, então eu vou deixar o link ali embaixo. E daí agora chega no Fundação em Terra. É um pouco difícil falar sobre livros de uma série, né? Esses livros mais pra frente, que qualquer coisa que eu falar pode ser um spoiler. Mas, enfim, eu não vou explicar certinho a Fundação, porque acho que eu já falei em todos os outros vídeos anteriores, então, pra não ficar repetitivo pra vocês também. O personagem principal desse livro continua sendo o Travis. Depois do que acontece no Limites da Fundação, ele quer continuar procurando a Terra, então ele vai com uma nave dele, a Estrela Distante, junto com a Júbilo, que é uma personagem que também aparece no Limites da Fundação, e com Pelorá, que é um pesquisador sobre a história da Terra e coisas do tipo, e eles então continuam procurando o planeta de origem de toda a humanidade. Bom, o começo do livro é um pouco parado, porque eles estão naquele momento que não sabem direito o que vai acontecer, por onde começar e tal, ficam lá na nave e a primeira ideia não dá exatamente certo, então fica aquela coisa um pouco lenta, digamos assim. Como todos esses livros, eu acho que os personagens precisam de uma investigação. Eu lembrei bastante de Harry Potter, quando eles estão naquela floresta, pensando o que eles vão fazer, sabe, no último volume. Enfim, esse livro então começa com um ritmo mais lento, mas volta a acelerar depois que as coisas começam a acontecer. Esse livro é diferente da trilogia. Ele, assim como Limites da Fundação, é um livro que se foca num personagem durante o livro inteiro, né, numa ação durante o livro inteiro, nesse período menor de tempo, enquanto os outros livros da Fundação tinham pulos, tinham partes, né? Tinha assim uma partezinha contando sobre um período, daí pulava para o outro e mudava todos os personagens. E esses aqui são mais focados, esse principalmente, mas é só focado no que está acontecendo ali na nave. E esse é um livro que se distancia bastante do tema Fundação. Eles estão procurando a Terra, sabe Deus por que motivo? Porque o Travis acha que precisa saber onde está a Terra e achar essas respostas para ele. E daí eu acho que quem já leu o resto vai entender mais, mas é que eu não quero dar spoilers. E o que eles acabam encontrando no fim, não vou dizer o que é, também tem a ver com a fundação e, enfim, difícil falar, né, gente? Mas digamos que ele no fim dê um contexto e dê explicações e dê as respostas necessárias, mas de uma maneira que eu jamais esperava, assim, foi bem surpreendente para mim. Eu ainda não sei se eu gostei dessa surpresa ou não. Às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto, eu ainda não consegui me decidir. Então, se você já leu, por favor, me diz o que você achou do final. Porque eu ainda. Às vezes eu acho bem legal, às vezes eu ainda não digeri direito. Enfim. Bom, quem for ler esse livro logo, preciso dizer que é legal ler As Cavernas de Aço também dele antes. Não é essencial, mas é mais legal porque rola meio que um crossover. E acho que é mais interessante se você conhecer os personagens desse livro. Fica mais legal. Mas não é, assim, essencial, imprescindível, coisa do tipo. Ele pode ser entendido sozinho. Eu acho que de todos os livros da Fundação, esse na realidade é o que eu menos gostei. Não que eu tenha achado ele terrível, tal, mas ele demorou para me prender. Ele sai muito do tema Fundação e tem esse final que eu ainda tô, sabe, ainda tô pensando sobre ele. Então, eu acho que eu gosto muito da trilogia e depois eu acho que ele perde um pouco, não sei. O que vocês acham? Vocês que já leram, também acho que ele fica diferente na realidade, né? Ele muda um pouco o foco da história e vai para outras coisas que saem da Fundação nos últimos dois livros, né?
Uma coisa legal dessa edição que tem um texto pequeno, são umas 4 páginas, eu acho, mas um texto do Asimov chamado A História por Trás da Fundação, em que ele conta como foi escrever, quando que ele começou a escrever a Fundação, de onde veio a ideia, e conta como isso foi sendo publicado depois, e como os fãs queriam que eles continuassem a trilogia, né, que daí surgiu Limites da Fundação, Fundação e Terra, e coisas desse tipo. Eu achei esse texto bem interessante. Bom, pessoal, eu acho que quem já leu a Fundação tem que ler, assim, dar uma espécie de fim para essa série. E quem já leu, por favor, vamos conversar sobre isso. Por favor, mesmo. Eu ainda estou pensando sobre esse livro, sabe? Quando ele me apresentou uma coisa que eu realmente não esperava. E eu ainda tô nesse processo de digestão, digamos assim. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo confuso. Desculpa, mas é difícil eu falar de um livro assim, de uma série, né? E é isso. Até logo, tchau, tchau.